Boa tarde, nono ano. Olha só, nós vamos falar de além do período, mas o que de fato conseguiu transformar a Europa e conseguiu dar continuidade ao seu império, o que fez com que tivesse uma grande diferença entre o continente europeu e os demais continentes. Por quê? Quando nós falamos do capitalismo, por exemplo, nós estamos falando de mudança não só de regime vigente, porque o capitalismo ele começa com a queda do feudalismo, depois ele se altera nas grandes navegações, e aí começa o capitalismo industrial, etc., até chegar no que nós conhecemos no dia de hoje, beleza? Então, olha só, o contexto que nós temos aqui é que a produção agrícola continua sendo muito importante, tem o crescimento das cidades, né, das atividades comerciais. No século XV, século XV é o quê? De 1401 a 1501, beleza? Com o crescente acúmulo capital, olha só, acúmulo de capital, capital significa dinheiro, é a principal característica do capitalismo, beleza? Os comerciantes ávidos por lucro se aliaram ao poder monárquico centralizado e passaram a financiar as grandes navegações. Olha só, então tu percebe em duas coisas aqui. Primeiro, a principal característica do capitalismo, que é o acúmulo de capital, e como também pelos isso aconteceu devido aos comerciantes loucos por lucros, ávidos por lucros, que se aliaram ao poder monárquico e financiaram as grandes navegações. Beleza? Esses conjuntos de viagem é, propiciaram significativos avanços de conhecimento geográfico, claro, como nós sabemos. Tá? Então vocês percebem que a colonização ela traz consigo interesses econômicos. Claro que com essas descobertas veio o conhecimento geográfico, científico, cultural, mas prioritariamente o que eles estavam caçando? Lucro, ávidos por lucro. Tanto é que o nosso país ele é um exemplo, né, quando fala de ser saqueado pelos outros através de lucro. Beleza? Tranquilo? Tudo certo aqui? Eu vou ficar tossindo na videoaula porque eu ainda não estou bem, né? Então vamos lá. O comércio de minérios como ouro e prata, especiarias e produtos agrícolas explorado nas colônias, os africanos e indígenas escravizados, produto manufaturado, tudo isso era enviado para o mercado europeu. Os produtos que os escravizados faziam e até mesmo os próprios escravizados, produtos manufaturados. O que é manufaturado? Aquilo que foi feito à mão, pois não existia maquinário. Tranquilo? Então você entendeu que a primeira característica do capitalismo é o acúmulo de dinheiro, acúmulo de capital. Você também percebeu que o início dele ele se deu justamente pelo fato dessa sede de dinheiro fez com que os comerciantes começassem a se aliar à coroa e fizeram com que financiassem as grandes navegações. Grandes navegações essas que eles utilizaram para explorar novos territórios atrás de riqueza, como mão de obra escravizada, como ouro e o comércio de temperos, beleza? Já quando nós conseguimos entender um pouco mais do que é o capitalismo, nós vamos entender como essa acumulação ela conseguiu trazer o mercado mais próximo a ele. Então, olha só, o capital acumulado, ou seja, o dinheiro acumulado durante o período mercantilista. O que é o período mercantilista? É quando eu dou ênfase para o mercado. Ou seja, eu uso os produtos manufaturados para entregar lá na metrópole para que isso seja vendido no mercado. Como assim? Se fosse vendido da colônia, a colônia ela não teria um mercado suficiente para enriquecer alguém. Mas, se eu levar esse mercado para a Europa, vai fazer com que aquele produto, que seja o mesmo produto, venha valer muito mais. Por quê? Porque o mercado ele obedece regras, oferta e demanda, beleza? E todo esse dinheiro ele foi que essas explorações deram de resultado para os europeus, eles começaram em aplicar no desenvolvimento tecnológico que trouxe o TA, que TA é uma máquina de costura bem antiga, máquina a vapor, beleza? Só que essa produção desses produtos de máquina a vapor, TA e etc, produzia. Então, como eu estava produzindo isso aos montes, eu precisava de gente para trabalhar.
E é aí em que começa um desenvolvimento para o capitalismo industrial. Por quê? Porque se eu tenho muitas máquinas e sozinho eu não consigo administrar, eu começo a contratar pessoas a troco. Eu compro a mão de obra dela, porque até então a mão de obra ela era escravizada, mas agora eu pago, beleza? Mesmo com preconceito, eu pago. Claro que eu vou empregar a maioria branquitude pobre. Por quê? Que foi isso que o Brasil fez nos anos de 1889 para desenvolver a sua indústria. Então, a partir do momento em que eu tenho vários produtos e mão de obra barata, ou seja, trabalhadores passando necessidade, eu vou contratar a mão de obra deles. Mas como eles estão passando necessidade, ele vai trabalhar com um preço até baixo ou razoável. Por quê? Porque o importante é não morrer de fome. Então eu consigo contratar a mão de obra dele mais barata possível, certo? Tanto é que nós vemos mais na frente aqui que a modo que ele contrata, por exemplo, vai fazer com que ele consiga trabalhar de forma muito mais acentuada, né? Vocês lembram em sala que eu pedi que vocês grifassem? Aqui. Olha só, o trabalho nas primeiras indústrias realizado em condições muito difíceis e inseguras, com operários trabalhando até 14 horas por dia. Porque é isso que acontece. Quando eu consigo trazer a tecnologia e existe uma sociedade demasiadamente pobre e miserável, para eu conseguir uma margem de lucro muito boa, eu vou utilizar a regra da oferta e demanda. Eu te dou a oferta de 14 horas de trabalho com salário baixíssimo e um ambiente de trabalho muito insalubre, ou seja, com a péssima higiene. Mas se não tiver essa oportunidade, você não vai ter nenhuma outra. Então você vai ter que se submeter às piores condições de trabalho para poder sobreviver. Então foi o que desenvolveu o capitalismo nas primeiras na sua primeira fase, que é chamado de indústria têxtil. Foi literalmente baseado na exploração dos mais pobres. Vamos ler aqui novamente. No final do século XVIII, por exemplo, lembra que século XVIII, que número é século XVIII? Ele vai de 1701 a 1801, beleza? Muitas pessoas passaram a migrar para as cidades em busca de trabalho nas fábricas, com grande incremento do processo de urbanização. Olha só, por que houve essa mudança? Porque existia essa propaganda de venha para a cidade, porque aqui nós temos oportunidade. Quais oportunidades? Aquelas indústrias, aquelas fábricas que falamos mais cedo. Por quê? Também existia aquela questão de demonstrar tecnologia e, querendo ou não, essas tecnologias para a época era surpreendente, surpreendente. Então chamava a atenção e muitas pessoas iriam atrás de oportunidades melhores na urbanização, ou seja, nas cidades. Como ficou conhecido isso? Êxodo rural. Êxodo rural ficou conhecido como o movimento das pessoas que saem da zona rural para a zona urbana, beleza? Continuando falando sobre a exploração, nós temos aqui aquele mesmo trecho que eu pedi que vocês grifassem. O trabalho nas primeiras indústrias era realizado em condições muito difíceis e inseguras, com os operários trabalhando até 14 horas por dia com baixos salários, sendo que as mulheres e crianças recebiam menos do que os homens adultos, beleza? Então, dessa forma, nós conseguimos perceber uma grande diferença entre a parte colonial e a parte inicial do colonialismo, ou do capitalismo. Como assim, professor? Olha só, os donos de escravos, eles não tinham despesa com questão salarial para os escravizados, pois o próprio nome já diz, eles eram escravos. Então eles eram ali forçados a fazer esse trabalho. Quando nós temos toda essa mudança de acúmulo de capital, etc, etc, nas grandes metrópoles, alguns escravizados, aqueles que conseguiam liberdade, e os brancos mais pobres, começaram a trabalhar nas fábricas. Só que a única coisa em que mudou é que você ganha um salário. Pois até então as horas trabalhadas entre um escravizado e o horário do trabalhador eram praticamente a mesma. Porém, o escravizado ainda tinha suas características de apanhar,
ser corrigido através da brutalidade, enquanto os trabalhadores até então estavam se organizando para ter sindicatos, beleza? Continuando. Nessas condições, que condições? Onde o explorado ele continua pobre e o explorador continua enriquecendo, certo? Quem são os explorados? Os trabalhadores. Quem são os exploradores? Os donos das fábricas. É o que está escrito aqui. Vamos lá? Olha só. Nessas ocasiões, os patrões ou capitalistas acumulavam grande quantidade de capital, mas os operários viviam na pobreza. A partir do século XIX, lembra que como é o século XIX? Do 1801 a 1901, beleza? Os trabalhadores passaram a se organizar, que eu falei mais cedo, que eles começaram a se organizar, o que acarretou progressiva melhora com salários e condições de trabalho. Ou seja, nós estamos falando aqui de trabalhadores que fizeram grandes manifestações para melhoria no sistema de trabalho, melhores salários, melhores condições e menos horas de jornada de trabalho. Hoje em dia nós temos a média de 8, mas claro, existem pessoas que fazem muito mais, beleza? Entenderam basicamente o que foi aqui? Agora nós vamos entender como que de fato as novas tecnologias conseguiram se adentrar na sociedade de forma bem quietinha. Olha só, a Revolução Industrial, você já tinha ali acordos de colônia para poder explorar determinados locais. Isso ficou chamado de a Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? No ano passado, vocês estudaram em que a Primeira Guerra Mundial aconteceu porque o mundo estava em pólvora, um barril de pólvora quase para explodir. Por que estava um barril de pólvora? Porque você tinha uma corrida para poder explorar outros territórios, porque até então muitos já conheciam quais territórios eram lucrativos e quais não eram. Porém, adentraram ainda mais em explorar o continente africano, onde perceberam que ainda havia muitas riquezas naturais. Então eles dividem o continente africano de forma autoritária, só vão dividir para cada um explorar. E assim, essa divisão ficou conhecida como a Conferência de Berlim. Olha só, a Conferência de Berlim ficou marcada em 1884 e 85, quando os europeus repartiram entre si porções da África, da Ásia e da Oceania, como você já estudou no ano passado, como eu falei para vocês, beleza? E essa partição, gente, ela trouxe ali mais avanços tecnológicos. Por quê? Porque eu exploro, com essa exploração eu ganho metais, minérios, territórios e mais escravizados, o que vai fazer com que eu aplique em tecnologia e eu tenha mais trabalhadores e mais lucro na minha fábrica, beleza? Por exemplo, nós temos aqui diferentes tipos de modelo de, 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 de importações. Como assim? No início, quando a questão capitalista ela começou a desenvolver a tecnologia, muitas das coisas básicas, como alimentos, frutas e etc., deixaram de ser o foco do comércio, como era nas grandes navegações, onde os europeus atravessaram o mundo por tempero, onde eram os mais caros, e a tecnologia passou a ser a principal forma de comércio, onde os países ficaram mais interessados por tecnologia do que frutos e etc. e tempero, beleza? Olha só, em 29 você sabe no ano passado que aconteceu uma catástrofe econômica nos Estados Unidos, conhecido como conhecido como a Grande Depressão, certo? A Grande Depressão ela foi solucionada por uma solução chamada New Deal, ou para os melhores em inglês podem me corrigir. New Deal significa nova ideia. Eu estou aqui para correção, pode ficar à vontade, certo? E isso fez com que o Brasil, que também foi afetado por essa quantidade, ele literalmente olhou e falou: mano, para aumentar o preço de alguma coisa, eu tenho que deixar ele bem raro. E se tu parar para pensar, tu olha a nossa sociedade. Por que um Palio ou um Gol, que são carros populares, custa mais barato do que uma Porsche, ou do que uma Ferrari, ou do que uma BMW? Pela raridade, poucas pessoas têm. Por que poucas pessoas têm? Porque justamente ela é muito cara.
Vamos pegar o exemplo de carro antigo, não é velho, hein? É carro antigo. Um Opala. Qualquer carro popular, um Palio, um Gol, dá de 10 a 0 na tecnologia do Opala. Porém, ao passar dos anos, o Opala ficou muito raro e conservado esteticamente. Então, por essa raridade, ele vai acabar ficando muito mais caro. Por isso que relíquias é muito caro, porque elas são caras. Ou, desculpa, porque elas são raras, elas são únicas. Beleza? Então, usando essa lógica, o nosso presidente da época, Getúlio Vargas, o Getulhão, ele simplesmente pensa, mano, então se eu deixar o café do Brasil, que era o nosso carro-chefe e ainda é, nas exportações, o nosso preço vai aumentar. Mas por que teve queda nos preços? Porque teve a Grande Depressão, onde houve um colapso na economia estadunidense e todos os países que estavam atrelados aos Estados Unidos também sofreram com essas baixas de preço, porque eles produziram demais e muita gente não comprou, o que fez com que eu tinha muito valor, mas nenhuma demanda. Então fizesse com que eu tinha o dinheiro em forma material, eu não tinha o dinheiro impresso, o que fez com que a Grande Depressão ela se alastrasse em outros países, inclusive o Brasil. Só para eu ter noção, o Brasil, para ele fazer o aumento de preço, o cara foi inteligente. Ele tacou fogo em 80 milhões de sacas de café. Por quê? Porque se eu deixar raro o café, ele aumenta de preço utilizando aquela lógica. Então ele não pensou duas vezes e tacou chumbo, tacou o fósforo e a gasolina e queimou tudo. Para quê? Para que a economia do Brasil ela continuasse no crescimento como já estava, beleza? Então isso aqui é conhecido também como capitalismo mercantilista. Por quê? Porque tudo envolve mercado, gente. Tudo envolve mercado, beleza? Olha só, agora como que o capitalismo ele conseguiu ser a ideologia dominante na maioria dos países que nós conhecemos no dia de hoje? Então, isso foi através da Segunda Guerra Mundial e até o pós dela, conhecido também como a Guerra Fria. Vamos lá. Olha só, houve um crescente desenvolvimento pós Segunda Guerra Mundial entre o sistema de transporte e comunicação. Isso possibilitou a expansão de atuação de grandes empresas e corporações que se instalaram em países que ofereciam vantagem como mão de obra barata. Vamos lá. O que ele quis dizer com isso aqui? Muitos países que estavam com problemas financeiros no pós Segunda Guerra Mundial, elas faziam o seguinte: olha, você pode entrar no meu país, senhorita empresa, mas você pode entrar no nosso país e você pode colocar o salário bem baixo. Porém, os seus lucros ele terá que ser repartido conosco, pois você está no nosso território. Muitas empresas que vêm de fora ainda utilizam essa lógica. Desculpa. Ainda utiliza essa lógica de adentrar, de se expandir, beleza? Olha só, mão de obra barata significa o quê? Contratar trabalhadores a preço muito baixo. Abundante e disciplinada, posição estratégica, boa infraestrutura e facilidade de obtenção de matéria-prima. O que significa isso? Quando nós falamos de posição estratégica, imagine que você é uma fábrica que constrói barcos. Tu acha mesmo que eu vou te colocar ela longe do litoral? Obviamente que não. Boa infraestrutura. Isso aqui ela significa em que o acesso aos trabalhadores a essa fábrica, tudo em que ela necessitar para ter uma determinada aparência que difere dos outros daquela localidade, ela vai conseguir obter de forma um pouco mais fácil, pois ela tem um acordo com o governo daquele país. E facilidade de obtenção de matéria-prima. Isso significa prioridade. Prioridade. Beleza? Porque todo governo, rapaziada, ele tem estudo sobre o próprio país onde tem determinadas reservas de minérios, de madeira, etc, etc, etc. Com essa comunicação entre a empresa e o governo, vai fazer com que o governo ofereça, claro, e sempre esperando alguma coisa a mais, mas vai fazer com que ele ofereça
é, esse mapeamento do próprio país para saber onde tem as reservas que essa empresa precisa. Então, olha só, se eu estou economicamente ferrado, eu deixo você entrar no meu país, te dou as melhorias no que você precisar, mas os lucros terá que ser repartido com o governo, para que eu não saia no prejuízo, até porque eu utilizei tudo que tinha na Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, olha só. Assim ocorreu uma ampliação do espaço industrial, claro, porque Segunda Guerra Mundial, como o próprio nome já diz, envolveu o mundo inteiro, vários países, mesmo que não enviou soldado, mas ela tinha acordo comercial com países que participaram, o que fez com que ela também fosse afetada, beleza? E principalmente em países subdesenvolvidos que culminou na nova divisão internacional de trabalho. A expansão dessas empresas aliada as vantagens oferecidas pelo governo do Sudeste Asiático, ou seja, tudo isso aqui que nós falamos, resultou na modernização de economia de diversos países, como Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Taiwan, entre outros, dando origem a novos países industrializados, os tigres asiáticos. Mas, professor, o que é nova divisão internacional do trabalho? Imagine em que o teu, digamos que cada um de vocês seja um país. Eu vou chutar que o país de vocês, da Vitória Harmel, ela é uma empresa de metal. E o Henry, ele é uma empresa de borracha. O que vai fazer com que, olha só, o Henry só vai produzir pneus, mas o metal da roda quem vai fornecer é a Harmel. Então vocês conseguem perceber em que na economia cada um ele tem uma função premeditada para um produto, sacou? Ele vai fazer a parte de borracha do pneu. A Harmel vai fornecer o metal para a roda. E assim eu consigo fazer com que duas empresas tenham lucro com um produto só. Porque imagine, já que se o Henry fosse uma empresa, ou fizesse tudo com o metal e com a borracha, eu não teria tanto capital circulante e tantas empresas diferentes. Ou seja, foi justamente por ter muitas empresas ganhando lucro com, com um produto só, mas várias empresas fazendo, dando um pouco para fazer esse produto, em que esses países conseguiram ter uma modernização da economia. Como assim modernização? Eles, com o dinheiro que eles recebiam dos impostos, eles começaram a investir em ciência e tecnologia, o que fez com que o modo de produção capitalista passasse a ser mais acelerado e, portanto, a sociedade precisava consumir mais. Porque imagina, se eu produzisse muito e a sociedade não consumisse, teria de novo uma grande depressão, porque a grande depressão ela causou justamente por isso, porque eu produzi demais e a sociedade não consumiu, beleza? Então você percebe que vários países conseguiram ter um boom de exportação e fizeram com que sua economia crescesse. Como é que nós conseguimos fazer com que medimos o dinheiro dentro de um país? Bom, é chamado de produto interno bruto, beleza? Produto interno bruto. Que ele vai conseguir medir não só as importações, mas a quantia de dinheiro que um país consegue arrecadar ao ano. Então você percebe aqui, ou na década. Então você percebe aqui, olha a China dos anos 60 para os anos para 2020. Ela teve um boom, certo? Um boom mesmo. Olha só, consegue ver mais um pouquinho aqui. Mas por que ela conseguiu ter isso aqui? Então, vamos ver o que o livro diz para nós. A China apresentou um processo de industrialização diferente dos demais países. Após a morte do líder comunista Mao Tse-tung, as reformas políticas introduzidas por Deng Xiaoping levaram à criação de zonas econômicas, áreas abertas à entrada de empresas de capitais estrangeiros, desde que associadas ao capital chinês. O que ele quis dizer? Então, só para contextualizar, Mao Tse-tung ele fez tanto a reforma agrária quanto a criação do Partido Comunista Chinês, que dura até nos dias de hoje. Ou seja, há 70 anos atrás, a China se tornava um país comunista, certo? Só que lembra dessas regalias em que muitos países estavam dando para as empresas que entrarem no seu país? A China foi de forma contrária. Por isso em que o livro está dizendo em que
o processo de industrialização da China foi diferente. Por que foi diferente? Porque, olha, se tu entrar no meu país, tu vai ter que obedecer as regras daqui. Tu vai ter que obedecer as regras do partido, tu vai ter que obedecer as regras de como funciona a economia ideológica dentro desse país. Então, por isso que quando nós falamos de zonas econômicas especiais, nós estamos falando o quê? Olha, se a Harmel produz metal, ela vai produzir a determinada quantia de produto e se ela tem uma concorrente, aquela concorrente ela vai ter que ter o mercado de trabalho o mesmo que a Harmel tem acesso. Então, por exemplo, digamos que existe uma grande quantia de venda de canecas de metais. Só coloquei caneca porque é a única coisa que está na minha frente. E se essas canecas de metais, a Harmel e outra empresa consegue fazer e vender esse tipo de produto, certo? Certo. Só que, digamos que a Harmel ela faz não só caneca, mas pneus para o Henry e também carros, ajuda na questão de carros. Já que ela obedece a esses três tipos de mercado, a outra empresa que compete com a Harman, ela tem que ter também outro tipo de mercado que consiga competir com a Harman. O que faz com que seja uma competição saudável sem o monopólio. O que é o monopólio? O monopólio é quando uma empresa tem um controle de todos os produtos daquela demanda. Por exemplo, a Coca-Cola, hoje em dia, ela comprou a maioria dos refrigerantes, assim como a Nestlé comprou a maioria dos laticínios. Isso é monopólio, para que ela não tenha disputa. E ao capital chinês, que é as zonas econômicas especiais, isso vai fazer com que não haja um monopólio, mas que haja uma disputa saudável entre eles, tá? Isso é o que é zonas econômicas especiais e é o que o livro nos consegue dizer quando ele abre a porta de entrada de empresas e capitais estrangeiros, desde que associado ao capital chinês, beleza? Atualmente a China tem a maior participação na produção industrial do mundo, com cerca de 30% do mercado, de acordo com industrializados. Além disso, vem apresentando um ritmo de crescimento econômico acelerado, como é possível ver no gráfico a seguir. Então, olha só o boom que ela deu nisso, dos anos 60 para 2020. Só cresce, beleza? Então, olha lá. Se por um lado, a Segunda Guerra Mundial, o mundo apresentou grandes avanços tecnológicos e comerciais, com elevado crescimento de riqueza, primeiro nas economias ocidentais, como nos Estados Unidos, depois nas economias orientais, os tigres asiáticos e a China. Por outro, houve um aumento generalizado de desigualdade econômica, até mesmo nos Estados Unidos. Além disso, verifica o crescimento alarmante da emissão de gases que provocam o aumento do efeito estufa e a degradação ambiental em níveis nunca vistos. Vamos lá. Por que a desigualdade ela consegue adentrar em muitos países? Porque é simples. Existe uma coisa chamada inflação. Inflação significa que um país pode produzir até um teto de dinheiro. Passou disso, a moeda começa a perder valor. Então, se a maioria desse teto, o teto é aqui, vamos pegar esse exemplo, o teto é aqui, certo? E daqui é o início. Se eu posso produzir até aqui. Se eu passar para cá, eu vou fazer com que o meu dinheiro ele seja desvalorizado, como é o que acontece na Venezuela, na Argentina agora, certo? Então, se eu posso até aqui, e se 60% disso for dono de capital estrangeiro, for dono dos grandes bilionários, o resto que sobra tem que ser dividido entre os trabalhadores, os empresários de pequeno porte. Então, por isso que ela acabou chegando nos Estados Unidos, porque tudo é comércio. Existe o comércio gigantesco, bilionário, milionário, e o comércio regional, que é aquele que há uma quantia de dinheiro muito menor envolvida, como o seu Zé que vende balinha na esquina, ou o cara que vende algodão doce. Eles não conseguem competir com essas grandes empresas. Significa que uma empresa, a Harmel, por exemplo, que vende... Ela mudou de ramo, a Harmel agora vende Doritos. Ela é dona da Doritos, por algum motivo. E eu também vendo... eu vendo uma espécie de salgadinho. Não é Doritos, mas eu conquistei a rapaziada da cidade. A Harmel, para ela me desbancar, como ela é uma empresa bilionária e eu sou uma empresa de esquina, quando eu falo empresa de esquina, gente,
Eu estou falando aquela que não mexe com bilhões, mas mexe com mil, com milhares. É uma grande diferença. A Harman ela consegue baixar os preços dela a ponto de ficar mais barato do que o meu e ela conseguir me desbancar, porque eu preciso vender para poder pagar minhas contas. A Harman não. Se a Harman não vender na empresa dela aqui de Barra Velha, a empresa dela de Singapura, dos Estados Unidos, de Berlim, de Moscou, do Chile, vai vender para ela. Então ela consegue baixar meu preço, baixar o preço dela e desbancar a mim. Beleza? Então isso gera desigualdade social. Tranquilo? Beleza? Agora falando sobre a questão da disputa capitalista entre a empresa privada, que é a NASA, no espaço sideral. Ficou conhecido como o quê? Cold War. Cold War. Guerra Fria, olha aí. Fala do meu inglês. É Guerra Fria, rapaziada. Por que que isso ficou muito acirrado? Porque ali nós conseguimos demonstrar o potencial de acúmulo de riqueza do homem. Beleza? Eu lanço até uma pergunta. A Lua hoje em dia é propriedade de quem? De quem chegou primeiro? De quem olhou primeiro? Porque porque o nosso sistema ele é baseado em bens. Então a Lua seria um bem? De quem é a Lua? É de quem chegou primeiro? Ou de quem está agora? Fica à mercê da interpretação de vocês. Fica o questionamento, tá? Também não sei responder sobre isso. Mas se quando encontramos novos planetas, de quem será esse? Eu posso comprar um território? Fica a reflexão, rapaziada. Então vocês entenderam como a origem do capitalismo, como ele se desenvolveu, como ele agiu pós Segunda Guerra Mundial, que foi utilizado como Guerra Fria, beleza? Que é a partir do mundo bipolar. E a disputa pelo espaço sideral, utilizando influência ideológica em outros países para que ele consiga expandir a sua ideologia. Beleza? Tranquilo? Agora também vai cair na questão de globalização. Olha só, a globalização, como eu falei para vocês, ela consiste literalmente numa perda de região. Como assim? Tudo em que era difícil acesso, com a globalização agora é num instante. Tenta imaginar um carteiro na era colonial, lá nos anos 1500, que ele demoraria um ano para poder entregar a tua carta do Brasil lá na Rússia. E hoje tu entrega uma mensagem no WhatsApp ou no Facebook ou no Instagram, de forma instantânea a pessoa recebe. A globalização ela deixa de existir o espaço. É como se ela aproximasse tudo e a todo tempo tu estivesse falando no ouvido de alguém. Por que isso? Porque a informação chega muito rápido, beleza? Então, as principais consequências disso é que a cultura local ela se perde. A primeira, por exemplo, nós temos no Brasil onde o Oxe do Nordeste, o Mano do Sudeste e o Bar do Sul, ele virou de forma nacional. Eu conheço algumas pessoas do Norte que falam Bar, por exemplo. E na internet as pessoas utilizam também na digitação, né? Então, olha só, as exportações mundiais cresceram mais de 30 vezes, contribuindo para aumentar a integração de diversas partes do mundo. Assim, a globalização contribuiu para o crescimento da economia global. Claro, porque a comunicação, gente, ela melhorou, o que faz com que os pedidos, o transporte seja muito mais eficiente, beleza? Agora, alguns especialistas consideram que é uma vantagem competitiva em determinados produtos e serviços. Nessa visão, alguns países podem fornecer de forma mais eficiente, que foi o que eu falei mais cedo. Tranquilo? Olha só. Para montar um avião, por exemplo, várias coisas vêm de outros países. Por exemplo, olha só, isso aqui vem da França, Alemanha. Tudo que for de azul vem da França, é ciano, né? A Alemanha de vermelho, Reino Unido de verde e a Espanha de laranja. Então, assim, melhora bastante na produção de novos produtos industrializados, beleza? Só que, olha só, a limitada infraestrutura de transporte e comunicação e a relativa instabilidade política dos países africanos são uma das razões apontadas para explicar por que o continente africano não se beneficiou com o processo de globalização e como também partes da Ásia e da América Latina. A resposta para isso é colonialismo. Porque, olha só,
A América Latina, a Ásia e o africano, eles foram colonizados pelos europeus. Lembra mais cedo, lá na origem do capitalismo, em que os europeus partiram para as grandes navegações, acumularam riqueza e investiram no seu próprio país? Enquanto eles investiam, esses aqui estavam perdendo dinheiro, perdendo grana, certo? E povos também. Tranquilo? Então, olha só. A multiplicação de bens, serviços e capitais foi o aumento do fluxo humano com migração ou turismo, se por um lado. Então, olha só. O que ele conseguiu se desenvolver foi fluxo humano, migração ou turismo para esse país. É o que carrega a economia de vários países, beleza? É o que acaba desenvolvendo a economia deles, é isso aí. Então, olha só, muitas empresas transferem suas produções para países subdesenvolvidos de mão de obra mais barata, explorando trabalhadores em locais que não oferecem proteção sindical. O que é proteção sindical? Imagine que, por exemplo, você já viu seus pais tendo férias, tendo 13º. Isso tudo ele vem da questão de direitos sindicais, direitos trabalhistas que os próprios sindicatos oferecem para o trabalhador como uma espécie de proteção. Só que alguns países não têm essas regalias que nós temos. Então, grandes empresas, para aumentar o lucro dela, ela acaba indo para países que não têm esse tipo de proteção, o que faz com que ela lucre bastante. Olha só, inclusive utilizando mão de obra infantil. Mão de obra infantil, afastando as crianças da escola, o que compromete o seu futuro. O que isso nos quer dizer? Em que o que importa é o lucro dessas empresas, certo? O lucro dessas empresas. Se essas crianças estão precisando trabalhar, significa não porque elas são trabalhadoras, não porque elas são conscientes, não. Porque se não trabalhar, morre de fome. Se não trabalhar, morre de fome, tá? Então, por isso que país subdesenvolvido, o que é país subdesenvolvido? Palavra bonito para país pobre e com muita dificuldade política, beleza? Isso é país subdesenvolvido. Tranquilo? Rapaziada, chegamos ao fim. Desejo vocês uma boa prova e vejo vocês com nota alta. Axé. Até mais.